aspecto muito interessante e que tem deixado o pessoal de saúde e segurança do trabalho de cabelo em pé, talvez alguns com um grande receio de perderem emprego, de perderem trabalho, e, na verdade, pode ser também uma grande oportunidade, um grande mercado que se abre e as pessoas não estão se dando conta disso. Tá? O que é? O artigo 201, parágrafo 10, vai ter uma nova redação, que vai dizer o seguinte: lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados. O que é isso? O tal do auxílio-doença, do auxílio-acidente, ele vai poder ser trabalhado pelo setor privado. Não é só a Previdência Social que vai pagar o auxílio-doença. Na verdade, aqui a gente está falando da contribuição do SAT, né, que é custeada, o seguro-acidente do trabalho, que custeia o benefício do auxílio-doença. O mercado privado vai ser concorrente com o regime geral da Previdência Social. Então, com certeza, a lei complementar ela vai trazer inovações na parte de SAT e RAT. Talvez existam mudanças de alíquota, a gente tenta, de alguma maneira, especular como vai ser isso, mas a gente não tem muita informação. Em função desse texto legal, desse texto constitucional que muito provavelmente vai ser mantido no Senado, muita gente tem falado, bom, vai então ocorrer o fim do FAP, né? FAP, Fator Acidentário de Prevenção. É possível que ocorra? É possível que ocorra. Eu não aposto muito nessa lógica. Eu acho que o governo ele tem uma lógica muito de simplificar a tributação da folha, e eu acho que isso tem ocorrido em diversas áreas e muito provavelmente vai ocorrer na parte da tributação da folha. Então, o FAP, de fato, ele é um mecanismo, na minha opinião, incrível, que a empresa que investe em saúde e segurança do trabalho, de fato, ela tem um benefício fiscal. A empresa que não investe em comparação aos seus concorrentes, ou tem alguns eventos, enfim, diversos eventos, né? A pessoa teve aposentadoria especial, se machucou, etc. Tal, essa pessoa vai ser penalizada, ela vai pagar mais tributo. Na minha opinião, isso é a verdadeira justiça tributária. É muito bom esse instrumento. Só que a gente percebe que apenas as grandes empresas conseguem investir de maneira adequada em saúde e segurança com o SESMIT, né, o SESMIT adequado, e muitas vezes a gente vê muitos picaretas pelo caminho que falam, que ignoram, fingem que nunca teve nenhum acidente de trabalho na empresa, ou dão alguma contribuição para o empregado não abrir uma CAT, não ir na Previdência, e de alguma maneira, com isso, ela passa a recolher menos tributo. Tá? O FAP, como vocês sabem, mudou muito, ele começou em 2010, teve grandes mudanças, e existem muitas oportunidades com relação ao FAP. Quando a gente fala em mudanças da tributação da folha, a gente sempre tem que ter em vista que, bom, vamos daqui para frente, a gente passa a se orientar do que vem daqui para frente. A gente esquece do passado. Existem muitas oportunidades de recuperação de crédito relacionada à tributação da folha, especificamente em relação ao SAT e ao FAP, que não são aproveitadas pelas empresas. Eu não vou me aqui alongar entre elas, porque eu acho que não é objetivo, mas, evidentemente, acidente de trajeto nunca deveria ter sido incluído no FAP, e foi incluído, só foi retirado em 2018. Então, a gente teve 7 anos com esse absurdo dentro do FAP. Eventos que não geraram benefícios previdenciários também eram incluídos no cálculo do FAP. Isso nunca deveria ter sido incluído, só foi retirado em 2018. A própria Receita Federal, em 2018 também, veio a reconhecer que o FAP, ele tinha, quer dizer, em 2016, que o FAP tinha que ser por estabelecimento. E em 2018, eles falaram, olha, era por estabelecimento, mas você poderia se aproveitar das regras anteriores do FAP, benéficas do FAP, ou seja, você poderia ter um recolhimento de contribuição do SAT e RAT mais reduzido. Então, são aqui alguns detalhes que só no dia a dia, só conversando com a parte de saúde e segurança do trabalho, conversando com o pessoal de RH, que a gente vai entender os detalhes aqui e eventualmente pode ter alguma oportunidade. Bom, esse começo, gente, é a parte mais chata, tá? Prometo que melhora depois. Quando o Fernando falar, então, vai ser muito melhor. Aqui, vocês devem, todo dia acho que vocês abrem um jornal, às vezes a gente nem tem esse costume de abrir o jornal, abre a internet, liga a televisão, a gente ouve falar na tal da reforma da Previdência, na reforma tributária, e aqui a gente tem, eu trouxe para vocês as 3 principais correntes
que tratam da reforma tributária. E o curioso é que nenhuma delas trata de forma adequada da tributação da folha de pagamentos. Tá? A gente tem a reforma capitaneada pelo Bernard App, que é o economista, e o deputado Baleia Rossi está levando isso na Câmara, que eles querem trazer o IBS em substituição a 9 tributos. Tá? Dentre eles, ICMS e ISS, eles querem fazer essa reforma, uma reforma longeva, uma reforma bastante interessante, mas ela está onerando o consumo. Né? Se a gente olhar outros países, se tributa muito mais renda, herança, e não se tributa consumo. A tributação em consumo é pequena. Essa tributação ela é interessante, a lógica dela é muito interessante, mas ela tributa consumo. Aí ela perde um pouco, talvez, na minha opinião, da validade. E ela não trata nada da tributação da folha de pagamentos. Então, esse é um ponto delicado. A outra discussão, né, a tal da nova CPMF, que o governo fala que não quer fazer, mas a gente sabe que ele está fazendo. Ele está trazendo essa questão, que é o Imposto Único Federal. O secretário da Receita Federal, Marcos Sintra, sempre levantou essa bandeira. É uma metodologia muito interessante, sobretudo do ponto de vista de fiscalização, só que ela traz algumas questões muito nefastas para a economia. Né? Se você for dar até uma mesada para o seu filho, você vai ter isso tributado. E toda e qualquer transferência é tributado, e uma alíquota muito expressiva que eles estão trazendo. Então, o que a gente vê no mundo inteiro é que são pouquíssimos países que têm essa metodologia. Então, isso é um sinal de que não é algo muito adequado a ser feito. Né? Bom, essa proposta do governo visa acabar com essa contribuição de 20%, que é a contribuição patronal. Com a contribuição para o Sistema S, eu não sei como o Sistema S vai sobreviver depois disso. Né? Eu adoro o SESC, né, que eu acho muito interessante para muitas pessoas. Ele consegue atingir diversas camadas sociais, mas as empresas que contribuem, né? Não é o governo. As empresas pagam para a Receita Federal, a Receita Federal só transfere. Talvez eles tenham mais receita ainda com essa ideia e, de fato, o Sistema S não vai ser prejudicado. Mas eu não sei se isso vai para frente, não, porque mexe com muitos interesses no Brasil inteiro. Uma outra questão, então, as financeiras só continuariam a recolher a contribuição para o INCA, porque todo o restante já iria acabar. Tá? Quer dizer, as demais também, aqui, as financeiras, esse é um ponto importante. Bom, a outra reforma é a reforma da PEC que está no Senado, que tem sido levada pelo senador Alcolumbre, né, também pelo Rauli. E na parte de tributação da folha, quer dizer, aqui a gente extingue 9 tributos, aqui a gente extingue só 7 tributos. Ela também é uma proposta interessante. Na minha opinião, eu acho que é essa proposta que deve sair vencedora, porque os principais estados estão se mexendo para fazer o IVA federal. Eu acho que talvez seja mais interessante do que tributar consumo. Embora não tenha muita diferença entre uma coisa e outra, mas acho que essa proposta deve ir mais adiante, mas é apenas um palpite. Né? Para a parte de folha, aqui só vai acabar com o salário da educação, que é 2,5%, e o resto continua sendo tributado. Então, o que a gente vê aqui é que a tributação da folha não foi tratada de forma adequada. Eu faço parte de uma associação que chama Associação Brasileira da Advocacia Tributária, e a gente escreveu uma PEC. A gente, muito ambicioso, né, muito humilde, escreveu uma PEC. E essa PEC foi levada, ela está sendo trazida, e a gente vai ter uma audiência pública, se não me engano, na semana que vem ou na outra, lá na Câmara, trazendo a nossa proposta de tributação da folha, o que seria interessante. Em resumo, hoje a gente tem quase 40 hipóteses de isenção tributária. Quem conhece bem tributário, o artigo 28, parágrafo 9º, tem várias hipóteses de isenção ali, fora aquelas que a jurisprudência acaba acolhendo. Né? A ideia é reduzir isso para simplificar a tributação. Né? Então, isso vai ser muito bom para as empresas. Eu e o Fernando, a gente vai começar a vender coco na praia daqui a um tempo. Né? Então, quais seriam essas hipóteses de isenção? Os benefícios relativos à alimentação, transporte, assistência médica odontológica, educação, aí benefícios de educação, auxílio educação, previdência complementar, indenizações decorrentes da rescisão do contrato de trabalho, e aqui a gente pode pensar em PDV, aviso prévio indenizado, ou até uma estabilidade, e dos pagamentos relativos ao PLR. Tá? Então, essas seriam as únicas hipóteses de isenção.
A ideia desse grupo seria ter uma alíquota reduzida, a alíquota de 20% ela cairia para 13% para os prestadores de serviços. Vocês estão aqui recebendo isso aqui quase em primeira mão. Tá? O que mais? A gente vai ter uma alíquota regressiva, uma alíquota ponderada, na verdade, para as indústrias, que vai de 15%, 13% a 11%. A gente vai ter que fazer uma média ponderada pela média salarial e pelo número de empregados, e a gente vai chegar nesse quadro aqui da tributação possível. E uma grande discussão interessante é trazer para as plataformas intermediadoras de serviços, por exemplo, Uber, Rappi, etc., tal, que hoje não tem vínculo empregatício, né, a regra é essa, você não tem vínculo empregatício. Isso aqui, essa economia que a gente chama de indústria 4.0 vai crescer cada vez mais. Então, daqui a 5, 10 anos, a gente espera que esse mercado cresça ainda cada vez mais. E a ideia é trazer para eles um regime da desoneração da folha com uma alíquota de 5%, que a gente acha que aí, de fato, eles vão conseguir avançar, contribuir, de fato, para a segurança, para a seguridade social, para que as pessoas tenham uma boa aposentadoria. Bom, esse panorama, esse primeiro slide, eu queria só passar para vocês o que tem sido feito em termos de mudança legislativa para efeito de tributação da folha. Mas nada ainda é concreto, muita coisa pode mudar, mas é importante só vocês terem essa informação guardada com vocês. Agora vamos tratar de um tema de fato interessante, que tem uma votação agendada para essa súmula ser votada no CARF. Então, é uma proposta de votação de súmula do CARF. CARF, eu sei que aqui tem um público muito variado, tem o pessoal tem um ou outro de saúde e segurança do trabalho, muita gente de folha, muita gente de tributário e algumas do RH. Então, só explicando para quem não conhece, o que é o CARF? O CARF é o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, né, embora ele não tenha esse nome, é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mas ele julga em última instância, quer dizer, em última instância é a Câmara Superior de Recursos Fiscais, é um órgão acima, mas ele julga todas as autuações da Receita Federal. Tá? Então, a empresa que deixou de recolher a contribuição sobre a folha de pagamento, ela vai sofrer uma autuação, em primeira instância, a DRF de origem, né, a Receita Federal de origem, vai julgar, certo? Com certeza vai ser mantido, salvo raríssimas exceções, e vai subir para o CARF, que é um órgão paritário, né, ele tem a composição dos contribuintes, né, existem indicações, algumas associações indicam, e isso é muito interessante, porque torna o órgão mais democrático, e com a visão do contribuinte. Então, qual a proposta aqui, e que a gente tem um grupo que o escritório faz parte, que são 5, 6 escritórios, chama AGEC, é o Grupo de Estudos de Custeio. Né? Então, como ninguém gosta de estudar a tributação da folha, a gente se reuniu, e já estudamos isso há 10 anos, e a gente se reúne periodicamente, e o tema da pauta da semana passada foi justamente esse. Né? Foi bastante interessante, e o que traz a regra? Né? As regras para a percepção da PLR, de que trata a Lei 10.101, devem ser estabelecidas em acordo assinado anteriormente ao período de apuração. Aí eu queria perguntar para vocês, quem assina o acordo de PLR antes do período de apuração ou período de aferição? Né? Para quem não é muito familiarizado com o tema, a gente fez um quadrinho aqui que a gente acha talvez seja mais ilustrativo. E que o Fernando vai explorar isso aqui um pouquinho mais adiante. Bom, no ano de 2016, né, para o PLR de 2016, segundo o entendimento que o CARF já ostenta, na verdade a Câmara Superior, ela ostenta um entendimento um pouquinho diferente desse, em alguns julgados nessa mesma linha, que diz o seguinte: olha, você tem que ter negociado e assinado a PLR em 2015 para a PLR que vale de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016. E essa PLR você pode até ter o adiantamento, pagar um pedaço dela em 2016, mas no final você tem que pagar em 2017. Tá? Então, o que tem entendido a Receita, e se isso virar súmula, gente, isso vai ser um pandemônio, toda e qualquer autuação vai ser derrubada. Assim, quem já tem autuação, já mude a probabilidade de perda, então, assim, pelo menos na esfera administrativa, então é algo bastante assustador. Né? Aí eu até devolvo a pergunta para vocês, quem de fato consegue fazer isso com o sindicato? A gente não consegue, é um absurdo. Por quê? Na medida em que eu fiz a negociação,
a assinatura da PLR de 2016, para eu apurar o resultado, tem que esperar terminar o ano. Para eu poder saber, no ano que vem, como é que vão ser minhas métricas. Eu não consigo, no meio do caminho, sem saber o resultado desse ano, saber como eu projeto o ano que vem. É absurdo isso. Então, o que é razoável, era o entendimento do CARF, o Fernando vai explorar isso um pouquinho melhor, era que, de fato, você poderia estabelecer as regras até o momento do pagamento. Isso era muito razoável e a legislação nunca trouxe nenhum impedimento a esse respeito. Se a gente olhar a legislação, não existe nada nesse sentido. Mas, da forma como proposto, isso realmente vai gerar muita discussão. A gente está tentando até trazer a ideia disso seria talvez escolher com vocês, junto ao sindicato de vocês, se de fato, eu pergunto para vocês, algum sindicato profissional não faz um jogo político, ou não segura, né? Assim, os sindicatos hoje, eles perderam uma grande capacidade contributiva, né? Porque hoje em dia a contribuição já está, ela não é recolhida, ou ela é recolhida um volume menor. Então, os sindicatos perderam muita força e perderam muito dinheiro. Se eles começarem a fazer esse tipo de jogo, né? E não assinar antes, porque eu não quero assinar, porque você tem que me pagar essa taxa, etc. Tal, eles vão perder mais receita ainda. E o que vai acontecer em última análise? As empresas, ou elas não vão pagar PLR, ou elas vão pagar um bônus e vão tributar. Só que o bônus que vocês vão receber vai ser menor. E a tributação que vocês vão fazer no imposto de renda vai ser maior. Que a tributação do PLR é favorecida. Então, assim, isso é muito ruim para todo mundo, para as empresas, para os funcionários e até para o sindicato. Mas isso, muito provavelmente, talvez venha a passar em 3 de setembro de 2019. Então, qual a ideia aqui da conversa com vocês sobre esse ponto? Para vocês refletirem muito a respeito. E olhando os PLRs dos últimos 5 anos. Eu sei que tem muita gente do jurídico tributário que tem esse cuidado, vai olhar o PLR do passado, vai olhar o PLR do presente. Então, assim, PLR de 2020, eu teria que estar fazendo a negociação. Eu já assinei essa negociação, né? Assim, a gente não consegue. Não precisa ser no ano calendário, né? Eu posso ter um PLR e começar em maio, terminar em maio, setembro. Depende da data base acordada. Mas fato é que isso é um grande empecilho. Então, eu não vou me estender um pouquinho essa parte do Fernando. Eu queria só trazer para vocês, porque assim, muitas vezes a empresa não sabe que ela tem esse risco e ela não sabe negociar isso com o sindicato. Então, a melhor maneira de você negociar, hoje, na nossa opinião, é trazendo um auto de infração que envolve o próprio sindicato. Assim, um concorrente seu, até você, olha o que você me causou. Eu tive uma glosa aqui da minha PLR, etc. Tal. Então, e trazer um escritório, ou mesmo alguém muito forte dentro da empresa, que entenda bastante tributário, para trazer esses elementos para a negociação, para a mesa, para fins de convencimento mesmo do sindicato. Bom, Fernando, sua vez. Bom, finalmente a palavra agora. Depois de toda essa pressão, vamos ver o que eu vou conseguir falar aqui. Bom, o Pedro já expôs bastante os problemas de toda essa situação, né? A gente tem que estabelecer uma data de corte do CARF, pré-zelotes e pós-zelotes, porque isso foi determinante politicamente, foi determinante juridicamente, e como o Pedro disse, para efeito do PLR, tecnicamente, a inscrição da lei ela prevê uma negociação prévia, regras claras e objetivas, e que isso deve ser instrumentalizado com o sindicato, uma participação do sindicato, e posteriormente arquivado. Simples assim. Existe um elemento de regras, programas, métricas pactuados previamente? Sim. Mas em momento algum, Pedro, se você puder voltar só para a súmula, por gentileza. Em momento algum, ele estabelece que isso deve ser antes do período de aferição. E aí a gente entra na seara de quem julga, de quem estabeleceu essas premissas, não é um militante da área, não é uma pessoa que efetivamente está engajada na parte prática, na dificuldade que é. Como é que você vai fazer uma negociação se você não sabe qual é o seu resultado? Fica muito complicado, fica realmente muito complicado. A partir dessas premissas, a gente vai trazer alguns contextos. Então, pré-zelotes, assim, o julgamento deles era no sentido de que qualquer negociação prévia ao pagamento, não precisava ser antes do período de aferição, era suficiente para o cumprimento da PLR. Ou seja,
Era um julgamento mais técnico, que tinha julgadores participantes do contribuinte que militavam na área, ou seja, eram advogados que realmente entendiam essa dificuldade na negociação, essa dificuldade prática da tributação do prefeito do PLR, e expunha isso no voto. Mais do que isso, né, Pedro? Eu acho que eles tinham uma acepção da lei de que essa previsão não existe na lei, que deve ser interpretada restritivamente, muito mais clara. E isso foi mudando ao longo do tempo. Se puder avançar, por gentileza. Mais um. Então, eu vou trazer alguns cenários aqui ao longo da alteração jurisprudencial do CARF. Aqui o que é preto, o que é branco, o que é branco, o que é preto. Eu fiz uma assinatura, fiz a negociação, assinatura, todas antes ao período de aferição. Não tem problema nenhum, isso não tem nenhuma dúvida, não tem nenhum precedente contra os contribuintes. O PLR está válido. Agora, o extremo totalmente oposto. Eu não fiz assinatura, não negociei, não consegui fazer nada e fiz o pagamento. Obviamente, seu PLR está errado. Mas, Pedro, mais um slide, por gentileza. Certo. Agora, o que era o precedente da Câmara Superior do CARF na época? Eu fiz a negociação antes do período de aferição, posteriormente ao período de aferição, mas antes do pagamento. Totalmente regular. A legislação não veda isso. A objetividade jurídica do PLR é integração do capital e do trabalho, fomentar a produtividade. E justamente por essas análises e toda aquela questão técnica que eu falei dos julgadores, que tinham um engajamento maior com a matéria, tinham uma preocupação maior, tinham a noção do risco e da dificuldade que é negociar com o sindicato, isso passava tranquilamente e era pacífico antes da Operação Zelotes. Pedro, se puder. E, como vocês podem ver, são julgamentos reiterados, todos da Câmara Superior do CARF, então era de fato um entendimento consolidado do CARF nesse particular. E isso mudou pós-Zelotes, que é o próximo slide. Bom, tudo mudou. Pós-Zelotes ficou estruturado exatamente qual que é a proposta da súmula. Então, se você não fizer o pagamento, a assinatura do acordo antes do período de aferição, você vai ter um liability, você tem um problema e um risco. Qual que é o problema de tudo isso? Você engessa a análise do PLR do caso a caso. É muito casuístico. Cada empresa tem uma atividade, um sindicato, uma forma de negociação. Então, são tempos diferentes, a forma de negociação é diferente, como você estabelece os critérios são diferentes, e você colocaria tudo numa vala comum. Se o PLR não foi assinado, eu não sei como é que foi, não sei se os seus empregados estão felizes com isso, não sei se o sindicato gosta, que normalmente o sindicato até pode trabalhar como um aliado do seu lado, não importa, vai ser relevante, você tem um liability, isso vai ser tributado. É uma situação que a gente critica muito, isso realmente, tecnicamente, na nossa opinião, é bastante errado, até no grupo de estudos que o Pedro comentou, nós temos até auditores da própria Receita, que eles comentam dessa questão, da parte que existe uma falha técnica nessa acepção, uma falha prática mais do que isso, que você acaba a longo prazo prejudicando o próprio contribuinte. Por quê? Como o Pedro bem pontuou. Para que eu vou pagar PLR se eu vou tomar um auto de infração? Não vale o risco. Não que nós não gostamos de receber honorários, mas vocês vão ter que pagar honorários advocatícios, todos os custos, é uma coisa realmente muito absurda. Mas, mesmo após a Operação Zelotes, tem alguns casos peculiares que a gente gostaria de pontuar, que é a luz no fim do túnel. Mesmo administrativamente, todos esses precedentes que eu mostrei para vocês contrários, eles são anteriores a esse que eu vou mostrar. Se você puder virar, Pedro. Tem alguma situação... Isso. Tem alguns cenários, alguns julgados posteriores a todos esses da Câmara Superior, que eu mostrei que são contrários aos contribuintes, que eles dão uma luz no fim do túnel. Eles falam o seguinte, olha, vamos olhar a objetividade jurídica da norma, vamos entender para que eu pago o PLR e qual que é o interesse social em volta disso. Feito isso, eu mostrei que todos os meus colaboradores, eles tinham ciência da metodologia, da métrica, de como deveria se desenvolver o PLR para que eu recebesse esse pagamento. Então, se todos os critérios
foram reiterados ao longo do tempo, independentemente de que a minha formalização, a minha homologação perante o sindicato foi durante o período de eu já tinha conhecimento de que isso era uma conduta reiterada de estruturação de PLR, de produtividade e tudo mais, então não há problema, a princípio, no seu PLR. Vejam que a contradição desses julgados para a proposta da súmula. Eles são absolutamente conflitantes, são do mesmo órgão, apesar de que aqueles são da Câmara Superior, aqui são das câmaras baixas, mas o ponto é que você inviabiliza esse tipo de análise. E essa foi uma análise mais técnica, foi uma análise mais criteriosa, personalizada, no sentido de você olhar a longo prazo. Por que eu estou pagando PLR? Eu não estou pagando PLR porque eu sou legal. Estou pagando porque realmente eu vou fomentar a produtividade dos meus empregados. Eu vou ajudar o sindicato, porque faz sentido, tudo bem, sem a contribuição sindical. E integração do capital entre os diferentes castas da sociedade. Com a proposta da súmula, isso cai. Isso é completamente errado. Eu não sei, Pedro, se você puder dar a sua opinião, se você acha que a súmula tem força suficiente para passar, mas a gente tem um precedente judicial relevante, ou seja, uma luz ainda maior no fim do túnel, não são só caos, de que a gente pode judicialmente trazer mais elementos para isso e mostrar que a PLR ela deve ser analisada de uma forma mais favorável não, exatamente como a lei prevê, porque da forma como a súmula está posta, ela é contrária à lei. A lei não expressamente define aquilo e é contrário aos contribuintes. Porque, só contribuindo aí com o Fernando, o que a gente percebe na legislação tributária é que muitas vezes a lei é aberta, né, traz conceitos indeterminados, como é o caso pactuado previamente. Né? O que significaria pactuado previamente? Significaria ser negociado previamente? Significaria eu ter negociado, ele assinado, eu preciso ter mandado para o sistema do sindicato? Ou, na verdade, eu preciso dar homologação, preciso ter arquivado isso antes do período de aferição? Né? Então, a gente percebe que, às vezes, a lei ela não ajuda e aí deixa para o intérprete, seja ele o operador do direito dentro da própria empresa, seja ele o sindicato, né, na hora de você fazer um acordo coletivo, seja até o próprio julgador, administrativo ou judicial. Então, minha opinião é que acredito, espero, torço muito para que a súmula não siga adiante, mas se ela seguir, muito provavelmente nosso grupo de estudos ou até a própria ABAT, nossa ideia é fazer um projeto de lei para mudar essa interpretação, trazer algo mais claro na legislação para evitar esse tipo de situação. E aí, possivelmente, a gente caia naquela mesma situação, sem querer fugir um pouco do tema, mas já fugindo, naquela situação que ocorreu agora com a história do Vale Alimentação, Vale Refeição, que nunca foi tributado por nenhuma empresa, assim, uma ou duas que eu conheço, e pós-reforma trabalhista, a partir de novembro de 2017, de repente, a legislação trouxe ao conhecimento de que nunca deveria ter, na verdade, que assim, a partir daquele momento não deveria ser tributado. E aí, diante desse cenário, a gente já tem solução de consulta que vincula todos os auditores da Receita Federal e eles têm que, obrigatoriamente, quando vão fiscalizar uma empresa, cobrar essa tributação sobre o Vale Refeição e Vale Alimentação de outubro de 2017 para trás. Então, é um liability que muitas empresas não sabiam que tinham, até porque não deveriam ter, porque isso não é remuneração, né? E, assim, a falta de clareza da lei traz esses problemas, né? Então, a lei, quanto mais clara, melhor. Perfeito. E, bom, a luz no fim do túnel aqui. Vejam que aqui foi muito analisado qual foi o histórico desse PLR, por que ele foi pago, como ele foi pago. O juiz analisou aqui, no caso concreto, de que houve uma negociação prévia, de que os acordos anteriores, melhor dizendo, eles tinham uma coerência, eles tinham todos os elementos para que os empregados soubessem quais eram as regras do jogo, e ele expressamente determinou que o pagamento posterior ao período ou durante o período de aferição não é uma cláusula de não utilização do PLR, não é uma cláusula que desqualifique o PLR. E é muito interessante, porque é aqui de São Paulo e é do tribunal, então, segunda instância, é uma decisão que dá um precedente, um pulmão, uma esperança maior de que a análise no judiciário pode ser mais coerente, mais técnica e até mesmo
mais fática do ponto de vista para analisar o histórico, analisar todo o trabalho que a empresa fez para divulgar isso, que é muito importante. Tá? Esse aqui é um julgado, só lembrando, do TRF da Terceira Região, que compreende os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e é algo muito isolado, né? Esse julgador, o desembargador que foi o relator, é o Wilson Zawi, um excelente desembargador. Ele se ateve justamente ao que a lei diz pactuado previamente, mas ela não fala a quê, e ela não estabelece nenhum outro critério. Então, se a lei não disse, não traçou esses limites, não caberia o intérprete fazer de maneira distinta. Na minha opinião, o único corte lógico que faz sentido, que era o corte que o CARF fazia, é que, de fato, você tem que negociar, assinar antes do pagamento. É o único critério lógico. O restante não faz o menor sentido. Opa. Bom, aqui a dificuldade com o sindicato. Existem casos em que o sindicato se recusa a participar da negociação, ou você não consegue encontrar o representante sindical, e fica uma guerra para que você possa atender uma formalidade da lei. Pelos julgados que nós encontramos, são totalmente contrários aos contribuintes, porque se você não conseguir essa formalização, você tem uma liability, você tem um óbice ao cumprimento da lei, porque todos os julgadores entendem que isso é um requisito formal. Se você não estiver participando do sindicato, por meio de comissão paritária, CT, CCT, você realmente não vai conseguir ter uma PLR adequada. Bom, e as conclusões? Posso só interromper? Claro. Uma parte importante aqui desse problema que o Fernando comentou. Então, a empresa, o seguinte cenário, bom, a empresa não conseguiu assinar o PLR, o que eu faço? Pago prêmio, pago gratificação, pago PLR, ou não, na verdade eu vou acionar o que algumas empresas, o que na verdade alguns doutrinadores sugerem. Olha, existe na CLT, você pode entrar com dissídio coletivo, né? Existe um caminho, mas isso não é nada razoável. Ninguém entra com dissídio coletivo para resolver PLR, para falar, olha, o sindicato não quer fazer o acordo comigo. O que a gente recomenda para as empresas? Sempre que existir alguma dificuldade de negociar com o sindicato, formalize isso, notifique extrajudicialmente, né, isso até com aviso de recebimento, mande e-mail, trace todos os passos possíveis para que você possa depois fazer prova em seu favor de que você já vinha negociando e que ele está se recusando apenas e tão somente a assinar. Se você negociou, ponto positivo para você, está negociando, não precisa ter concluído, mas se você está negociando, ainda existe uma esperança. Agora, se você nem negociou, aí realmente PLR, fuja do PLR. Tá? Bom, acho que a introdução que o Pedro deu sobre esse caso mostra, já traz, entre aspas, as conclusões, porque a importância do caso concreto, ela conflita muito com o que a jurisprudência do CARF está propondo. É muito importante que a gente analise o caso a caso, como a gente viu. Existem alguns precedentes que fizeram isso e analisaram a norma corretamente. A súmula ela se presta justamente você reduzir os questionamentos, você eventualmente reduzir a judicialização, e ela está causando um efeito absolutamente oposto. Ela, na verdade, vai criar conflito, vai colocar tudo numa vala comum para facilitar, entre aspas, o julgamento do CARF, o que, na minha opinião, não é a função facilitar, e sim que seja feito adequado e tecnicamente. E tudo isso mostra a importância de que essa negociação, a estruturação do PLR, ela deve ser precedida de uma análise muito, muito aprofundada, com especialistas da área, com pessoas que conseguem fazer esse meio campo com o sindicato e com os próprios empregados. É uma coisa muito importante, e levar ao conhecimento do sindicato realmente essas autuações. Você mostrar que, olha, você já perderam a contribuição sindical, vocês já estão enfraquecidos. Se continuar essa situação em que não vale a pena correr o risco de pagar o PLR, eu não vou levar para vocês mais nada. Assim, e vocês vão perder cada vez mais força. É uma coisa que deve ser ponderada. Eles tendem a cooperar porque, com a perda política e financeira deles, eles vão entender essa situação de uma forma mais adequada. E tem que pensar em outras situações, porque a empresa vai acabar pagando um bônus, vai acabar pagando um prêmio. Seria possível substituir o prêmio, o PLR por prêmio, que acho mais ou menos o assunto que nós vamos abordar agora. Aliás, gente, se vocês quiserem falar, fica à vontade.
A gente depois põe uma tarja preta, se vocês não quiserem, no YouTube, tá? Então, claro. Tá. Me orientaram que você precisa falar, porque o pessoal lá, eles captam melhor o áudio assim. Oi, gente. Bom dia. Na verdade, assim, eu tenho uma dúvida dessa parte quando você fala da dificuldade da negociação com os sindicatos, essa constituição de prova, mandar e-mail, de alguma forma comprovar que você tentou iniciar uma negociação e não conseguiu. Isso é para fins de, se eu for autuado, eu conseguir comprovar que eu tentei, né, cumprir todos os requisitos e não consegui, isso validaria o meu pagamento? É nesse sentido que você... O advogado ele sempre tem que orientar o cliente em como se defender, né? Então, muitas vezes a empresa tem essa tratativa por e-mail, telefone, quer dizer, por telefone, e-mail, mas não guarda, não imprime, a pessoa saiu. A gente sabe que existe muita rotatividade em muitas empresas e ela não tem esse histórico. Então, é importante a empresa produzir a prova em seu favor. Eu não estou inventando nada, eu estou documentando. Porque depois, daqui a 5 anos, eu posso não estar nessa empresa, eu não posso estar mais nesse cargo. Eu preciso fazer isso em favor da empresa, né? E em favor, não só da empresa, dos meus colegas. Porque se uma PLR, assim, a gente já trabalhou com empresas que uma PLR teve um pênalti, né? A Receita lavrou uma infração, isso mudou a vida da empresa. A empresa passou a pagar bônus, né? Pelo receio, porque o sindicato não mudava o comportamento. Agora, se você cria uma prova em seu favor, você no judiciário, pelo menos no judiciário, você vai conseguir ter uma chance de defesa muito melhor. Agora, se você nem prova tem, aí paciência. Então, tem casos subjúdice, tanto no CARF quanto no judiciário. Existem julgados, além desse que o Fernando trouxe do TRF3, que ele é o mais emblemático, mais favorável em todas as situações. Salvo engano, tem um julgado do TF4 também, são os estados do Sul, que ele vai nesse sentido, que o cliente ele conseguiu fazer a prova que ele vinha notificando o sindicato e ele negociava, né? Aí até evoluindo um pouquinho nessa questão, que é um tema importante, a gente poderia depreender uma outra pergunta. Bom, eu negociei, né? Aí falando sobretudo com os bancos, eu negociei a PLR, mas eu negociei a primeira parte, todos os anexos, eu assinei aquela primeira parte, mas todos os anexos eu trouxe depois, tem uma outra data. Bom, aí são outros 500, mas a interpretação é que, olha, você negociou, está aqui ajustado, e você fez referência que os anexos estavam ali. Agora, se você produziu esses anexos no momento posterior, não é muito relevante. O CARF ele vai fazer essa interpretação, mas é importante que você tenha um documento, ou pelo menos a troca, todas as formalizações que você fez junto ao sindicato. É a importância do caso concreto. Justamente, nem chegaria nesse ponto pela súmula do CARF e até a autuação, isso você só ia conseguir discutir judicialmente. Então, é esse justamente da questão. Como é que a gente conseguiria viabilizar essa análise? Mostrar para o CARF, ó, tentei. Ou até assim, de repente, a empresa, você saiu da empresa, daqui a 3, 4 anos, puxa, seu nome? Juliana saiu da empresa, vou ligar para ela. Não tem e-mail, você não tem. Às vezes, assuntos relevantes, a gente sugere, quando envolvem responsabilidade funcional, a gente sugere que a pessoa leve o documento consigo, para não ser responsabilizada depois. Então, assim, puxa, isso aqui é importante, o assunto mais importante da minha vida na minha empresa. Eu vou imprimir, vou levar o documento comigo, porque se eu precisar depois provar que eu fiz, etc., tal, tá aqui comigo, tá? Não importa que tempo depois. Bom, aí vamos entrar nas alternativas. Acho que não faz muito sentido. O prêmio ele tem uma característica jurídica e até mesmo trabalhista, né, muito diferente da PLR. Mas a gente recebeu muitas dúvidas, principalmente depois da reforma trabalhista, que expressamente excluiu o prêmio da base de cálculo das contribuições previdenciárias e dos encargos trabalhistas. E a gente tem que analisar isso com muita calma. Depois da reforma trabalhista, foram considerados prêmios as liberalidades pagas em forma de bens, serviços, enfim, a empregados ou grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado.
conceitos absolutamente subjetivos, como sempre foi até agora. E o X da questão sempre vai residir aqui. O que seria uma liberalidade e o que seria um desempenho superior ordinariamente esperado? Vejam que, ainda que habituais, os pagamentos ainda que habituais, ou seja, eu posso, diferentemente do PLR, ter mais de 2 pagamentos por ano. Mas como é que isso vai ser analisado aos olhos do fisco, que é uma questão nova ainda, é uma questão que não tem muitos precedentes. O único referencial que nós temos agora, um pouco mais recente, é da solução de consulta que abordou esse ponto, e a gente vai detalhar um pouquinho para vocês, para dar um pouco mais de segurança, senão fica algo realmente muito subjetivo. Eu acho que o legislador, ele, no fim, os advogados devem ter um contrato com eles, com os deputados, porque a legislação nunca é clara e sempre gera trabalho para os advogados, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, e já começa uma diferença relevante aqui dos prêmios para o PLR, que ele não alcança os pagamentos feitos ao contribuinte individual. Se puder voltar, Pedro, beleza? Aqui é empregado e grupo de empregados. Então, os diretores estatutários não podem receber os prêmios dessa forma sem a isenção legal que está sendo posta. E aqui a gente trouxe a novidade da solução de consulta para tentar ilustrar o que seria essa liberalidade, né? Bom, a liberalidade, em tese, existem conceitos restritivos, conceitos mais abrangentes. De uma forma mais conservadora, seria aquilo, e simples, aquilo que o empregado não tem conhecimento. Ele não espera. É algo que realmente é algo que não tem uma obrigação do empregador de pagar, é algo que é realmente randômico. O que a solução de consulta disse? Não decorre de ajuste expresso, basicamente isso. Só que o X da questão é que ela aumentou essa abrangência de liberalidade e proibiu que houvesse algum tipo de política interna, acordo, ajuste tácito, algum tipo de situação em que gere expectativa no empregado. Então, assim, alguém de vocês, se vocês puderem me falar, tem algum tipo de política que prevê prêmio, pagamento de prêmio? Ainda que de forma subjetiva, alguma coisa meio aberta? Esse é um problema muito grande. Muitas empresas têm uma política interna sobre isso. E aí a pergunta é, isso de fato descaracteriza a liberalidade? Na nossa opinião, se tem a métrica do pagamento, ou seja, se o funcionário chegou à situação X, ele vai receber o valor Y, isso acaba integrando o contrato de trabalho para efeito trabalhista, me corrija se estiver errado. Perfeito. E isso acaba entrando na hipótese de você não está fazendo parte do prêmio propriamente dito. Por outro lado, eu tenho uma política interna que eu falo, eu posso prever pagamentos de prêmio para aquele que performar acima do que eu esperei. Isso é uma liberalidade ainda. Eu não prometi absolutamente nada, eu não estou apontando quais são as métricas desse pagamento e eu posso ou não pagar. Então, essa também é algo muito obscuro, porque ainda não tem precedentes para analisar uma situação concreta dessa, porque a gente viu, o pessoal da Receita pode interpretar de uma forma muito restritiva e falar, política interna, então vai tributar, ponto final. Só que não é bem o caso, a importância do caso concreto. Já não aguento mais falar isso, estou até chato já, desculpa. E o segundo elemento, que é muito importante, é o desempenho superior ordinariamente esperado. Veja um conflito. Como é que eu consigo mensurar que um colaborador performou melhor do que eu esperava, sem ter alguma relação com a liberalidade? É um conflito normativo que a gente discutiu bastante no grupo de estudos e tudo mais, que impõe que você tenha métricas claras e objetivas. Se você coloca métricas claras e objetivas, você tem que tomar muito cuidado que essa avaliação do funcionário não interfira no âmago dele e ele espere receber algum tipo de pagamento por isso. Quais seriam algumas sugestões, né, Pedro? Até se tiver alguma, seria o seguinte, uma política da diretoria, não a diretoria ou dos gestores ou de algum setor especializado da empresa, que tenha as métricas propriamente internalizadas, mas que não sejam divulgadas ou acessíveis aos colaboradores. Uhum. Eu acho que essa é uma forma bastante segura, bastante lógica de que o empregado não sabe qual é a métrica. Ele não sabe onde ele tem que chegar ou ele tem que deixar de chegar. E por isso
passa a ser uma liberalidade da empresa se eu vou ou não pagar, se ele atingiu essa meta. Mas é tudo muito recente. A gente acaba conflitando justamente com essa questão de regulamento interno, é uma coisa que pessoalmente me preocupa. A Receita tem uma vontade arrecadatória muito grande. Você tem mais algum comentário? Não, tem, vamos lá. Acho que o importante é o seguinte: primeiro é uma solução de consulta e vincula o auditor fiscal, né? A solução de consulta ela não consegue ser muito clara porque a lei também não é clara. E como o Fernando falou, existe um conflito normativo. Como é que eu vou medir o desempenho superior do funcionário? Isso vai ser uma liberalidade. Não faz algum sentido, né? Se ele atingiu, necessariamente eu tenho que dar, né? Daí deixa de ser uma liberalidade. O que a gente enxerga, o prêmio, ele é a antiga gratificação, uma gratificação normatizada. Então, sempre que eu pagar por liberalidade para o funcionário, olha, puxa, a Diana teve um excelente desempenho na empresa, ela trouxe uma economia fiscal para a empresa, ou ela se atentou para o ponto do PLR, que era muito sensível, ela resolveu, arrumou a casa. Eu vou dar um prêmio para ela. Eu não preciso nominar, e não preciso ter isso escrito, ter essa política, né? Isso é mais uma forma das empresas estimularem a retenção de funcionários, estimularem a atração de funcionários, né? E essa divulgação, a gente tem o brasileiro tem muita a cultura de que, olha, precisa ser um prêmio bom, etc. Tal. O que vale para o funcionário é o reconhecimento. Às vezes não precisa nem ser um prêmio em dinheiro muito expressivo, mas o reconhecimento para o funcionário é mais interessante ainda. Evidentemente, todo mundo quer dinheiro, mas é importante o reconhecimento. E aí, só relembrando aqui a parte que o Fernando falou do contribuinte individual, é que muitas vezes a empresa fala, puxa, eu não vou pagar PLR, eu vou pagar como prêmio. Se você vai pagar, você tem um diretor estatutário não empregado, você não vai conseguir pagar como prêmio, você vai ter que tributar. Então, esse é um ponto importante para a diretoria. Tá? Bom, aqui acho que é só mais do que já o Fernando comentou. A única parte interessante que eu acho bastante interessante o prêmio ele pode ser habitual. É realmente comum a gente esperar que todo mundo tenha um desempenho superior ao ordinariamente esperado todo mês, a cada 3 meses. Isso não é muito regular, né? Então, assim, ainda que a legislação tire da hipótese de incidência o pagamento habitual, nesse caso, especificamente nesse caso, eu acho que ainda assim isso vai dar margem à fiscalização. Bom, só avançando, eu esqueci, teve uma falha minha na apresentação que eu falei das mudanças na tributação da folha. Tem um slide, não sei por qual motivo não entrou, que é algo que na verdade afeta todo mundo, que quando o empregador paga o salário, ele faz a retenção de 8,9% ou 11% do nosso salário e ele recolhe para o fisco, né? Essa tabela mudou. Essa tabela vai passar a ser de 7,5% a 14%. Tá? E isso tá previsto na reforma da Previdência. Então, é algo que o Senado não vai mexer, é algo que vai entrar. Então, até que a Lei 8212, a Lei de Custeio da Previdência Social, seja modificada, essa retenção que a empresa faz do salário do empregado ela vai mudar. E essa alíquota vai ser uma alíquota que, por faixa, né, igual era, mas ela vai ser cumulativa. Então, na verdade, a alíquota efetiva ela é um pouquinho maior em alguns casos. Tá? Perdão, eu vou mandar isso para vocês. Quando a gente mandar a apresentação, essa apresentação vai ser enviada para todo mundo e a gente passa para vocês. Mas é importante vocês saberem que isso vai mudar também. Então, o pessoal de folha, tributário, tem que saber que isso vai mudar. Bom, avançando um pouquinho, queria trazer para vocês, já entregando o nosso ouro aqui, a regra que a gente chama de regra de ouro da tributação da folha de pagamento. Muitas vezes a empresa vai pagar um valor, algum bônus, uma gratificação, e não sabe se isso tem que ser oferecido à tributação ou não. Tá? Existe uma regra que é decorrente da legislação. Quem criou foi o nosso querido Leonardo, que não está aqui presente, que ele é o mnemônico do chá. Né? Para todo mundo lembrar, é o chá, que é a história da contraprestação, habitualidade e ajuste prévio. Sempre que um pagamento for pago em função de contraprestação ou em retribuição a um trabalho,
e ele for habitual e tiver um ajuste, ele deve ser tributado. Tá? Isso é importante para os próximos slides. Aí vem uma dúvida também. A reforma trabalhista, para alguns casos, ela tirou a habitualidade, né? Como o Fernando falou, do prêmio, ajuda de custo, diária de viagem, vale alimentação, vale refeição, isso está fora, ainda que paga o habitual. Mas tem a data de corte, né? Ela é a BIT anterior. A partir de novembro de 2017, na minha opinião, nenhum desses pagamentos, exceto o prêmio, teria natureza remuneratória, portanto, ainda que habitual, não seria um problema. Mas a questão é, ajuste prévio, quando a gente olhar o artigo 457 da CLT, que foi modificado, ele tirou a gratificação ajustada do conceito de remuneração. Então, toda e qualquer gratificação ajustada, em princípio, deixa de ser tributada, né? Mas, pela regra, se a gente entender ajuste prévio como uma expectativa do funcionário receber, ainda que ela não tenha sido ajustada, dá a interpretação, assim, o pessoal de trabalhista com certeza vai falar que tem que ser tributado, embora eles são do trabalhista, não são do tributário, mas isso eu acho que é algo que deve mudar ao longo do tempo. Tá? Essa questão do ajuste prévio deve cair ao longo do tempo. Vamos ver como a jurisprudência evolui. Então, aí, um caso bastante interessante é o caso do hiring bônus, né? Bônus de admissão, sign-on bônus, qual outro nome que eles dão? Bônus de contratação, são esses nomes. Aqui, de novo, o tema da palestra é mudanças na tributação da folha. A legislação nunca trouxe um nome para o hiring bônus. Existe apenas o abono e existe os pagamentos expressamente desvinculados do salário. E os ganhos eventuais. São esses os únicos nomes que poderiam dar ensejo a uma não tributação do hiring bônus. Tá? Então, pré-operação Zelotes, então, antes do meio de 2015, a gente tinha essa seguinte interpretação. Né? O que é um hiring bônus? É um pagamento eventual e serve como forma de compensar, indenizar aquele profissional que eu estou trazendo para a empresa. É uma forma de atrair um funcionário. E se a gente for pensar, de fato, ele tem uma natureza indenizatória. A pessoa está saindo de uma empresa, ela está abrindo mão de eventual multa dos 40% da FGTS, eventuais benefícios que ela teria ali, ela está abrindo mão de muita coisa para ir para outra empresa. Quem já fez essa mudança sabe como é difícil. Tem gente que não faz porque não quer mudar, porque é muito difícil mudar. Então, assim, você tem que ser muito estimulado a mudar. Tá? Então, na minha opinião, com certeza é uma indenização. Mas a gente vai ver que, dependendo como você negocia essa indenização, ela deixa de ser indenização e passa a ser entendida como remuneração. Tá? Então, a gente trouxe aqui um caso do CARF, em que afirma que é remuneração. O interessante, esse pagamento foi feito uma vez só, embora ele chama ganho eventual, ele foi feito uma vez só, e ele foi feito por um diretor não empregado, que é a hipótese do contribuinte individual, que é esse inciso 3. Né? O inciso 1 é o empregado normal. Então, eu trouxe um diretor não empregado para a empresa, dei para ele em cash antes dele entrar na empresa, e aí o cara falou, tudo bem, está tudo certo, isso não é tributado. Teve o auto de infração, foi cancelado nessa parte. Só que depois de 2015, quem vai ser o julgador que vai... o que é importante falar depois de 2015? São dois cenários. Né? Primeiro que demorou-se... O que aconteceu? Então, só lembrando da Operação Zelotes. Alguns conselheiros, né, muito poucos, graças a Deus, receberam algum valor para votar em favor de alguns contribuintes. E são valores muito expressivos. E aí a OAB veio com uma regra impedindo que todo e qualquer membro de escritório pudesse, que trabalhasse com tributação, pudesse trabalhar no CARF. O CARF passou a ser um trabalho de regime de dedicação exclusiva e com um salário muito interessante, acho que cerca de R$15 mil. Um salário muito interessante, sem problema, vou trabalhar só no CARF. Só que essa pessoa é um estudioso, ela passou a ser um estudioso. Né? Então, muita gente veio da academia para o CARF, ou uma outra pessoa saiu das bancas, né, e foi para o CARF, etc. Tal. Mas o fato é que até fazer essa mudança, a gente tinha o seguinte comportamento. O CARF, lembra, é um órgão paritário, metade fazenda, metade contribuinte, o presidente sempre da fazenda, tá? Do fisco. Até preencherem essas vagas, o fisco sempre ganhou. E o fisco demorou a preencher essas vagas. Então, o fisco ele mudou o entendimento em diversos temas. Pós 2015, para os tributaristas, foi assim...
mudou muito para pior. Tá? Qual foi o entendimento que passou a ser vinculante lá no CARF? Não vinculante, mas reiterado no CARF. Que essa verba teria natureza remuneratória, e aí, em alguns pedaços, em alguns trechos, eu até concordo, quando você vai pagar o hiring bônus em 6 parcelas, quando o cara já está dentro da empresa, você dá muita chance do fisco interpretar que isso é uma remuneração disfarçada. Né? Então, o que a gente recomenda quando a empresa quer fazer um pagamento de hiring bônus? Para você afastar totalmente o risco. Paga um valor, nem que seja menor, que você tem um risco de perder, antes dele entrar na empresa. Uma vez só. Sem ajuste. Você pode até ajustar. Na verdade, você pode até fazer esse contratinho. Estou te pagando para te trazer para eu fazer a prova, que é uma indenização. Para você sair da empresa, para vir para cá, vou te pagar uma parcela só. Mas o que a gente percebe que, talvez até as consultorias de RH, de pessoal que fala de remuneração variável, jamais vai aceitar isso. Você está falando sério? Eu vou pagar uma vez e o cara depois ele vai embora. Não, eu quero reter esse cara aqui. Eu vou pagar isso aqui em 2 anos. Eu vou pagar um pedaço só lá na frente. Tudo bem, sem problema. Só que as chances disso ser entendido como tributado, assim, vão para 100%. Assim, e com razão, né? E com certa razão. Assim, a gente tem julgados aqui do CARF, da Câmara Superior, esse aqui bastante recente, até da Câmara Baixa, né? Então, a Câmara Baixa, que geralmente tem interpretações favoráveis aos contribuintes, se você fez o pagamento do hiring bônus vinculado à permanência do funcionário na empresa, você pode nem pagar lá para frente, mas você faz essa cláusula, se você sair até tal data, você tem que me devolver, é uma remuneração disfarçada na interpretação da Câmara, tá? Da Câmara Baixa. Então, assim, quem já entendia favorável está passando a entender contra, então é um sinal que esse não é o caminho. Então, aí, tudo bem, a gente tem esse cenário aqui, 2019, aí depois a gente olha no valor, aí você fala, poxa, Pedro, eu achei que eu tinha aprendido alguma coisa, né? Porque, pela regra que você me falou, se eu paguei antes dele entrar na empresa, não teve contraprestação, não teve retributividade, não teve habitualidade, eu paguei uma vez só, pode ter tido ajuste prévio, mas foi para vincular, para mostrar a indenização, sem problema. Mas agora o CARF mudou de opinião de novo. Que estranho, que confuso. Eu não tenho segurança nenhuma nesse país. Na verdade, se a gente olhar o caso concreto, a gente vai ver que o CARF decidiu é exatamente igual ao primeiro caso, pré-operação Zelotes, que é uma situação que, de fato, seguiu aquela regrinha que eu falei para vocês. Então, quando a gente domina essa regra, a gente faz escolhas mais acertadas. Mas é importante nunca tomar essa decisão sozinho, sempre consultar um escritório de tributário, se possível, de tributação da Folha, e melhor ainda, W. Faria Advogados. Então, essa situação, são julgados aqui, percebam, a data é de julho de 2019, muito recente, um caso do BTG e do Itaú. Aí aparece a foto de um colega, de fato deve ter feito um bom trabalho, mas como se, essa interpretação, como se a Câmara Superior trouxesse alguma novidade. Não, ela aplicou a regra adequada. Quer fazer uma pergunta? Ranking de superação de metas. Tá, então vamos lá. Então, pelo que eu entendi, da Sofia Braga, está participando online. Muito bom, Sofia. Obrigado por participar. Ah, Safira. Safira já deu like. Ótimo. Então tá bom. Então eu respondo a sua pergunta. Vamos lá, Safira, é o seguinte. Bom, se você tem isso, aí a gente está dando para trás, né? A gente está falando do prêmio. Se você teve esse ranking estabelecendo a meta, e isso é divulgado para o funcionário, isso existe uma política da empresa, pela interpretação da solução COSIT 151/2019, isso é algo tributado, porque não foi por liberalidade. O funcionário sabia que se ele superasse aquela meta, está no ranking, etc., ele vai ganhar aquele pagamento. Então, esse pagamento é um pagamento tributado, Safira. Muito cuidado, sugiro você revisitar a sua política de remuneração variável. Você não precisa revisitar, na verdade, você precisa revisitar a tributação. Né? Ou você cria, se você quer sair da tributação, né,
na linha do que a gente vinha conversando, tem um bancário muito famoso, esqueci o nome, nasceu até no dia do meu aniversário, 17 de abril. JP Morgan. JP Morgan falou o seguinte: eu não contrato as pessoas para me dizer o que eu não posso fazer. Eu contrato as pessoas para me dizer o que fazer, o que eu quero fazer. Como fazer o que eu quero fazer. Então, Safira, depois se você quiser, a gente conversa. Se você quer não tributar, você vai ter que buscar uma outra escolha. Ou se você quer seguir nessa lógica de estabelecer essa premiação, esse ranking, desculpa, isso vai ter que ser oferecido à tributação e vai também ter o encargo previdenciário, tá, do FGTS. Bom, essa regrinha que eu passei para vocês vale para tudo, tá? Vale para todos os pagamentos sobre a folha. Bônus de retenção, pagamento quando eu vou desligar um funcionário, mas vale sempre conversar caso a caso, porque o custo que você vai ter de uma consulta de um escritório, com certeza essa regra vai ser definida para todo sempre que você vai fazer. E se você não tiver essa consulta prévia, você pode acabar tomando uma decisão equivocada e estar sujeito a um risco ou de estar pagando a maior indevidamente. Então, conclusões. O que a gente sugere aqui sobre esse ponto? Sempre analisar o caso concreto, especialmente o ajuste de contrato. Então, a gente sabe que tem funcionário que tem o ajuste, tem o contrato é desfavorável. Revisitar isso. A política de remuneração variável sempre deve ser revisitada, tá? Sobretudo depois dessas oscilações da jurisprudência do CARF. Elaborar um documento com um advogado especializado, e aí a verificação do momento do pagamento do bônus, né? Esse bônus ele deve ser sempre pago antes da prestação de serviço. Bom, vamos entrar aqui num outro tema. Deixa eu ver como a gente está de horário. Um outro tema, que é um tema muito, muito recente, quer dizer, não é tão recente, é de 2014, 2015, mas ele tem gerado algumas repercussões interessantes e importantes recentes. Tá? Então, 2015, em repercussão geral aqui para os leigos é quando o STF, que é o nossa Corte Superior, aqueles 11 ministros, né, eles julgam uma questão que vai ter repercussão para todos os tribunais inferiores. Todos os tribunais vão ter que seguir a orientação que ele deu. Tá? E quando isso mexe na interpretação da lei, muito provavelmente a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional vão editar atos falando, olha, vou deixar de recorrer ou vou continuar recorrendo, se for favorável a eles, vou deixar de recorrer, vou deixar de contestar, ou vou deixar de, inclusive, fazer a autuação, o lançamento do tributo. Então, o que o STF decidiu em 2015? Ele falou o seguinte, olha, chegou um caso lá para ele de uma pessoa que teve problemas de saúde em função de um ruído demasiado. A pessoa ficou exposta a um ruído acima de 85 decibéis por muito tempo. E essa pessoa, ela tinha o EPI. Tá? Ela usava os EPIs. Só que mesmo assim ela teve danos à saúde dela. O que o STF falou? Olha, ele falou o seguinte, por que isso é importante? Em primeiro lugar, por que a gente está falando disso? Aí isso acho que vale mais para as indústrias do que para o pessoal de serviços. Quando você fornece EPI, e o EPI ele tira, ou pelo menos ele afasta, ou minora, reduz aquela gravidade, né, aquele agente maléfico para a saúde, a empresa, dependendo do caso, ela não precisa fazer o recolhimento do adicional de insalubridade, no caso. Então, beleza, deu o EPI, monitoro, por isso que é importante investir em saúde de trabalho, porque ele também traz dinheiro de volta. Então, não preciso fazer esse recolhimento. Mas o que a gente percebe aí no caso de ruídos, chegou-se à conclusão até após estudos da saúde dos trabalhadores, que os EPIs eles talvez protejam muito o ouvido, a audição da pessoa, mas você está exposto a muito ruído, a despeito do ouvido, você vai ter dor de cabeça, você vai desenvolver uma série de outros problemas que o EPI não consegue proteger. Então, o que aconteceu em 2015? Né, o direito ele vem sempre a reboque do fato, ele nunca vem antes, raríssimas vezes. Então, o direito interpretando o fato, os tribunais interpretando o que ele falou, olha, mas se o trabalhador, ainda que tivesse EPI,
esse EPI não fosse suficiente para descaracterizar que, de fato, ele ficou imprestável para o trabalho, né, que ele tem direito, então, à aposentadoria especial, então, nesse caso, você tem que dar o benefício, né, a Previdência Social tem que dar o benefício para ele de aposentadoria especial. Muito bem. O que isso quer dizer, Pedro? Quer dizer que a Previdência Social nunca teve, porque assim, a aposentadoria especial ela é custeada com o chamado SAT nocivo, o adicional de SAT. Toda empresa paga o SAT, a alíquota de SAT, seguro acidente de trabalho, que varia de 1%, 2% ou 3%, e ela é multiplicada pelo FAP. Né? 1% grau leve, 2% grau médio e 3% grau grave, isso. Risco grave de acidente. Só que algumas atividades, quando você está muito exposto a um risco, algum agente nocivo, você vai ter esses graus diferentes. Então, a gente tem o grau que você vai pagar 6%, você vai pagar para esse trabalhador sobre a remuneração dele, você vai pagar 6% ao mês. Para algumas situações você vai pagar 9% e para outras situações você vai pagar 12%. Tá? Nessa mesma métrica 1, 2 e 3. Isso está previsto no anexo 4 do decreto 3.048, que regulamenta a Previdência Social. Muito bem. Nesse caso de ruído, essa pessoa ela vai poder se aposentar com 25 anos de tempo de contribuição e, portanto, é o grau leve. Então, a empresa vai ter que pagar 6%. Então, 6% sobre a remuneração. O que acontece? Nenhuma empresa pagava. Por quê? Eu já oferecia o EPI. O pessoal do trabalhista falou para mim que eu não tinha que pagar nada. Não tem que pagar o EPI. Só que ninguém da área de tributação da Folha falou, mas espera aí. O cara não falou também porque esse assunto nunca chegou à empresa. Né? Então, o que começou a acontecer? Os funcionários das empresas, ainda que usassem EPI, eles, a partir de algum momento, passavam a se tornar imprestáveis para o trabalho. Ou não imprestáveis, mas passavam a ter a sua capacidade de produção reduzida. Né? E aí eles passaram a bater na porta da Previdência Social e pedir o benefício. E a Previdência Social passou a conceder. Falou, olha, realmente aqui a despeito do seu PPP, provar aqui que você tinha EPI, etc. Tal. PPP é o perfil profissiográfico previdenciário que nunca era entregue para a fiscalização e o custo social iria passar a ser entregue. E tem diversos outros laudos. Né? A gente tem também o LTCAT, que vai falar especificamente desses agentes nocivos à saúde, entre outros. Mas a despeito desses laudos, falando, olha, você tem esse risco, mas ele está controlado, o fato é que o pessoal começou a bater na porta da Previdência e ter o benefício. E a Previdência falou, ei, peraí, mas eu não tenho custeio. Como é que eu vou pagar esse cara? Eu não recebi o valor para eu pagar essa aposentadoria especial para ele. Aí o Ministério do Trabalho, juntamente com a Receita Federal, se conversaram falando, olha, a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos olhar esse julgado do STF e olhando a Constituição, que diz que nenhum benefício pode ser constituído, pode ser dado sem a fonte do próprio custeio, e o STF falou, olha, exceto aqueles previstos constitucionalmente, eles olharam falando, bom, a gente tem que cobrar dessas empresas. Essas empresas precisam pagar esse benefício, esse SAT nocivo, esse adicional. Tá? Então, o que a gente tem percebido? A gente já recebeu 2 consultas sobre esse tema do pessoal que trabalha nos estados do Sul. Tá? A gente está vendo uma força muito forte do Ministério Público do Trabalho e junto à Receita Federal nos estados do Sul. Não quer dizer que isso não vai se espalhar pelo país. A gente faz parte também de um grupo de saúde e segurança do trabalho, que isso também já é muito ventilado entre eles, mas isso não chega, às vezes, na porta do tributário. Tá? Então, daí a importância da interdisciplinaridade das áreas quando a gente está falando de tributação da Folha. Então, de novo, aqui, o que a gente recomenda que as empresas façam? Né? Ter todos os laudos possíveis, demonstrando que, de fato, ele tinha um EPI. Bom, aí você já... Isso é o básico. Tá? Agora, onde talvez que a empresa consiga ganhar essa discussão na esfera administrativa ou judicial? É demonstrar que talvez essa exposição não seja permanente. Né? Como fazer isso? Aí a gente precisaria talvez fazer vídeo dos funcionários, teria que ter uma outra construção de prova, demonstrando que, de fato, não ter só aquele documento
demonstrando que ele fica, de fato, exposto só a um pedaço do dia, ou 2 horas, ou 30 minutos, quando ele vai acessar aquele campo, né, para obter aquele material. E o que a gente tem visto mais interessante ainda, e aí foge completamente do direito, é as empresas criando mecanismos para que essa tributação, para afastar esses agentes. Então, eu vou criar uma parede acústica, eu vou isolar, eu vou tirar aquela máquina, vou colocar lá do outro lado, eu vou mudar, eu vou reduzir o número de profissionais que vai estar ligado, vai estar exposto a esse... né? Isso exige muito custo, muito investimento. Mas se a gente estiver falando de 6%, por exemplo, de toda uma fábrica que está exposta a esse ruído, a gente está falando de milhares de reais, mais uma multa de 75%, mais você ter isso aqui daqui para frente, mais o Ministério do Trabalho está lá junto. Assim, é um cenário meio caótico. Então, vale muito a pena a empresa se mexer preventivamente para isso. Bom, já estamos caminhando para o final. Esse é um ponto, se vocês quiserem, depois a gente fala mais sobre isso. E aí vem uma dúvida, né, que a gente até colocou no teaser. O E-Social, Pedro, né, a gente tem a medida provisória 881, que é a medida das liberdades econômicas, e essa medida veio falar de startup, veio falar de regulamentação do governo, simplificar, desburocratizar, mas ela trouxe nessa linha o E-Social. Ela trouxe, num momento, uma previsão que o E-Social seria extinto. Será que ele vai ser extinto? Na nossa opinião, evidentemente que não. O E-Social ele é incrível para o governo como ferramenta de fiscalização da tributação da folha de pagamento. Tá? Da parte de saúde e segurança do trabalho também. Tá? Mas ele, de fato, na minha modesta opinião, ele tinha alguns exageros. Poderia ser simplificado? Poderia. Eu acho que ele vem... Essa mudança é muito bem-vinda. Né? A gente já fez diversos cursos no escritório sobre a social e a gente via a angústia das empresas, todo o custo que a empresa fazia. Vinha o E-Social, fase 1, aí depois mudava, layout e tal. A empresa fez muito dinheiro, gastou muito dinheiro em consultoria, montando equipe, treinando, discurso do presidente falando da importância. Aí vão acabar com a história? Não faz o menor sentido. Vai continuar, só que ele vai ser simplificado. E aí vai ter 2 sistemas. Um sistema só tributário, que de fato vai substituir a GFIP, muito a contento. E, nossa, a GFIP parou em 2008, tinham vários remendos. A GFIP foi criada por FGTS e acabou cuidando da tributação da folha. Assim, era um instrumento interessante, mas é um instrumento que não dava visibilidade para o fisco de tudo. O E-Social vai cruzar todas as informações, então para o governo é maravilhoso. Ele não vai acabar, ele vai ser simplificado. Então, a gente tinha uma nota técnica 1 de 2019 que começou a falar da simplificação, veio a minuta 3.0 do FDRINF, que já trazia essa simplificação. Aí, no dia seguinte da publicação dessa nota técnica, tiraram essa minuta 3.0, que ela já trazia toda a parte tributária lá, e, de fato, ia ficar muito mais simples, iam ter, sei lá, os eventos, de fato, necessários da tributação da folha iam estar lá, e ia ter um outro evento, um outro módulo para a área de saúde e segurança do trabalho. Isso vai ocorrer, a gente tem uma previsão, salvo engano, nessa própria nota técnica, que até dia 30 de setembro esses sistemas vão ser divulgados e eles vão passar a viger agora, já em janeiro de 2020. A gente não sabe se isso vai evoluir ou não, mas ninguém precisa perder os cabelos. Assim, o investimento não foi, ele vai ser aproveitado, né? Todos os eventos podem ser aproveitados, são XML, e algo não é motivo de pânico. Bom, e aqui já encerrando, pessoal, a gente fez um corte muito em função do tempo e em função do que a gente interpretou que é muito pontual e que deve ser objeto de atenção por vocês. Tá? Evidentemente, a gente não consegue trazer todos os temas. Aqui a gente trouxe alguns temas que a gente vai fazer um evento desse em outubro também, talvez em outro local, porque a gente estourou, quase triplicou o número de inscritos do previsto, e a gente está sugerindo aqui para vocês alguns temas que a gente pode falar, entre outros, se vocês quiserem. Nesse ensejo, eu gostaria de pedir para vocês, se possível, preenchessem essa ficha que a gente deu para vocês, que aí a gente pede também a sugestão de temas, etc. Tal, tá? Aqui, como tema, uma questão do FAP, que é uma oportunidade de economia fiscal das empresas, que você pode recuperar isso administrativamente. Muita gente
é uma nota técnica aqui da própria Receita Federal. A desoneração da folha de pagamentos, não é todo mundo que manja do assunto, ela está acabando, mas nos últimos 5 anos tem questões importantes a serem vistas. Essa aqui é uma discussão judicial bem interessante, que é a limitação de 20% do salário, na verdade, assim, a limitação da base de cálculo das contribuições de terceiros a até 20 salários mínimos, isso para aqueles funcionários, aqueles diretores, né, a autodiretoria, os altos executivos, que recebem acima de 20 mil reais. Então, se eu pago para o Fernando 30 mil reais, começar a pagar para ele 30 mil reais, para efeito das contribuições de terceiro, eu vou ter o teto de 20 salários mínimos. Isso é uma questão judicial, tem previsão legal, mas a lei não está muito bem escrita e já tem diversos precedentes interessantes do Tribunal Regional Federal, da Terceira Região e do STJ. Então é um ponto que vale, e super recentes, que vale a pena as empresas entrarem com a ação, ou se não entraram, quiserem falar a respeito, a gente pode orientar vocês. Bônus de retenção e bônus de desligamento tem que olhar caso a caso, e tem que ter uma política definida. Ainda que seja a política pela tributação, não tem problema, mas isso tem que ter uma métrica. A gente percebe que quem de vocês aqui tem olhar tributário sobre cada verba? As empresas só passaram a ter algum olhar tributário sobre cada verba no E-Social. E olhe lá, contratou uma consultoria que às vezes nem conhecia do tema, né? E o assunto... A gente fez uma revisão do trabalho de uma consultoria que a empresa tinha deixado de tributar férias na parte do E-Social, por incrível que pareça. Porque nesse estudo do Depara, né, eu tinha... assim, eu falo isso com alguma propriedade, que eu sou o diretor jurídico da Abraps, que é a Associação Brasileira de BPO. Então, ela reúne a maioria das empresas desse grupo que faz a folha de pagamento. Então, vamos supor, acho que um grande provedor, o maior provedor acho, do país é a ADP, e acho que foi o piloto também do E-Social, eles têm um sistema muito interessante. Então, a ADP tinha um sistema e a empresa foi fazer o Depara. Falou assim, a ADP disse que isso ela tributava na folha dela anterior. Né? Agora, por E-Social, aí a ADP, muito espertamente, com razão, e todas as empresas eu também orientei a fazer isso, vocês têm que conversar, quem tem que decidir a tributação da folha não é o BPO. O BPO não conhece da tributação, ele não conhece o caso a caso. Não, regras básicas ele tem que conhecer, mas o caso a caso não. Eu não vou decidir se eu vou tributar um bônus ou não, eu vou colocar lá na ficha bônus, e vai bônus de admissão, de retenção, de desligamento, vai tudo lá, vai gratificação, vai prêmio, tudo eles chamam de bônus. Não. Então, assim, quem tem que ter esse conhecimento tributário, essa inteligência é a empresa. E muitas vezes a gente percebeu que faltou isso na parte do estudo do Depara. Né? E é o rótulo do E-Social, né? Tudo é bônus na remuneração variável. E o E-Social ele traz 100 rubricas, 2, salvo engano, de gratificação, uma que tributa, a outra não são claras. Então, isso gera muita angústia. Né? Bom, a ideia é, então, revisitar esses pagamentos, né? Revisitar a remuneração variável, né? A tributação da remuneração variável. Isso vale, talvez, só para grandes empresas, né? Pagamento de stock option e outros pagamentos de ação, não existe só stock option, existem outras formas que as empresas pagam, aí também muito em função da reforma trabalhista, que a reforma trabalhista, você pode pagar o prêmio, você não precisa pagar o prêmio em dinheiro, você pode pagar um prêmio em bem ou em serviço. Eu posso dar um carro para o funcionário, eu posso dar uma viagem, eu posso dar um conserto da casa dele. Então, aí isso entra pela folha, não entra. Assim, tem uma série de questões. Essa questão e a questão dos reflexos, né, para efeito dos encargos trabalhistas, etc. Tal. Bom, aí para construtoras e outras empresas que cedem, fazem a cessão de mão de obra, tem a contribuição previdenciária retida na fonte, que tem diversas repercussões. Você tem que saber quem está cedendo, se ele estava na desoneração, não estava, se ele fez a retenção correta, se sobrou saldo, se ele utilizou na GFIP, se ele atualizou o crédito, se ele olhou com a nota fiscal, se ele fez a compensação certa. Tem uma série de repercussões importantes. E aqui uma questão muito nova também, e a gente tem a especialista aqui, a Marian, que trabalha com a gente, que é a parte do Perdecomp Web, falar de compensação de créditos e débitos previdenciários. Né? Houve a lei que passou a permitir que as empresas compensassem créditos da folha com outros tributos, só que só esses tributos, esses créditos, eles teriam que ser originados pós-E-Social.
Então, se eu trouxer um crédito, eu entrei com uma ação de aviso pré-ventilizado, transitou em julgado, será que eu posso utilizar esse crédito para eu compensar com outros tributos? Será que vale a pena? Não. Será que a legislação permite? Então, talvez fazer um estudo prático aqui do PERDECOMP, que é bem importante. Então, a ideia, sem prejuízo de vocês sempre utilizarem as regras de ouro e buscar orientação com ou o escritório de vocês ou com o nosso escritório. A ideia era só ventilar com vocês a ideia, essas mudanças na tributação da folha que ocorrem a todo momento e justamente porque a parte de tributação da folha ela não tem nem pai nem mãe. Quem cuida da tributação da folha geralmente é um deus numa empresa, porque não tem. Então, ou fica com o RH, que sem demérito nenhum de novo, faz um trabalho muito importante, mas não conhece tributário, sobrecarregado, ou às vezes eles consultam o trabalhista e o salário de contribuição para efeitos trabalhistas é diferente do salário de contribuição para efeitos tributários. E aí também tem nessa história o imposto de renda e FGTS. Ou, na verdade, o pior cenário, que às vezes não é tão pior, eles terceirizam para um pessoal do BPO, só que não tem essa conversa, olha, uma conversa da empresa com essa empresa, criando diversas rúbricas, eu vou um bônus de admissão X, a gratificação para a diretoria Y, explicar caso a caso e ver caso a caso, porque eles vão tratar isso de uma forma massificada. Né? À medida que você passar a informação, eles vão tratar de uma forma massificada de acordo com os parâmetros que você deu, e muitas vezes a empresa não dá o parâmetro tributário correto. Tá bom, gente? Acho que a ideia era essa. Gostaria de agradecer também o pessoal que está nos assistindo. Estou adorando isso. Então, lembrando que mês que vem a gente vai ter evento de direito público, a gente vai falar de lei de licitações, contratos públicos. Puxa, várias perguntas. Vamos lá. Então, o Jonathan, Pedro, mesmo comprovado a proteção... Oi. Legal. Pessoal, desculpa não ter falado isso no começo. Se tiver alguma pergunta que vocês passou o tempo e vocês não mandaram, vocês podem encaminhar para o e-mail eventos@wfaria, o mesmo da inscrição. A Paula passa para a gente responde para vocês. Mas aproveitando que a gente está dentro do nosso tempo, eu tenho aqui 2 perguntas relacionadas à área de saúde e segurança do trabalho, especialmente a questão do ruído, que realmente tem preocupado o pessoal que trabalha com o tema. Então, o Jonathan, trabalha lá no Sul, pergunta: Pedro, mesmo comprovada a proteção e eliminando a insalubridade na esfera trabalhista para ruído acima de 85 decibéis, quando ganho a aposentadoria especial na esfera previdenciária, a empresa pagará os 6%? Boa pergunta, Jonathan. A resposta não é trivial. Necessariamente a empresa não passa a pagar os 6%. A empresa passa a pagar quando ela quiser pagar, quando ela mudar essa tributação na folha. O que a gente percebe que está ocorrendo? Os órgãos eles estão se comunicando, né? Então, à medida em que a empresa recebe, que o funcionário recebe a aposentadoria especial, esse funcionário talvez receba a aposentadoria especial, lembrando que ele pode ter passado por várias empresas. Eu, funcionário, trabalhei em 4 empresas, né? Preenchi os meus 25 anos de casa, bati na Previdência Social, recebi a aposentadoria especial e exerci a mesma função. Isso, em tese, poderia ensejar uma fiscalização para essas 4 empresas, porque a Previdência ela vai querer receber o custeio dessa Previdência, da aposentadoria especial desse funcionário, e ela sabe quem foi o empregador, então ela poderia ir atrás dessas 4 empresas. Não é algo automático. O que a gente tem visto, Jonathan, é um esforço do Ministério do Trabalho, inclusive em alguns casos entrando com ação civil pública contra a empresa, isso é muito importante. Então, a ação civil pública é mais um custo para a empresa. Então, o que a empresa tem que olhar com carinho e atenção muitas vezes, a gente nem recomenda, até é importante tratar desse tema, né? Quando a gente ficou falando de solução de consulta, tem algumas aqui. A gente só recomenda, pessoal, solução de consulta quando você tiver muita certeza de que você vai ganhar. Porque senão você vai começar perdendo de 1 a 0. Então, assim, você vai juntar uma prova em seu desfavor, né? Isso vai ser levado ao processo. Nunca vi uma solução de consulta que deu início a uma fiscalização. Então, isso não é objeto de preocupação. Mas quando a legislação é favorável, você tem os elementos concretos favoráveis, vale a pena uma solução de consulta que você vai começar de 1 a 0. Agora,
Quando não é, muito cuidado com a solução de consulta. Então, Jonathan, o que a gente tem que ver para as empresas é como tem sido o mercado, como os concorrentes têm praticado, isso é importante, benchmarking. E a empresa pode fazer ou não essa decisão de passar a recolher os 6%. Assim, é uma decisão gerencial, o valor geralmente é muito expressivo, que você vai trabalhar com todos esses funcionários, né? Esses 6%, se de fato ele vai ter o benefício da aposentadoria especial e o que vai dizer é a saúde dele, né? Assim, não é algo que está claro, mas acho que não é algo que está claro. Então, assim, se ele bater na Previdência Social e mostrar que de fato ele vai estar impossibilitado, aí a empresa vai ter que antecipar, já começar a fazer esse recolhimento, o que eu acho muito difícil dela fazer, a não ser que sejam casos muito pontuais, um ou outro funcionário. Agora, se for uma massa de funcionário, a empresa vai ter que lidar com esse liability, construir sim uma boa prova, investir em saúde e segurança do trabalho, contratar ótimos profissionais, como você, já tive a oportunidade de conhecê-lo, da parte de saúde e segurança, produzir laudos técnicos para demonstrar que, de fato, esse risco não era permanente, esse risco era pontual. Tá? A outra pergunta, talvez explicar melhor, para fins de recolhimento dos 6% ligados ao ruído, deve-se ou não considerar a eficácia do EPI? Sem dúvida nenhuma, você tem que considerar a eficácia do EPI. Se o EPI não for eficaz, você vai ter que, inclusive, recolher o adicional de insalubridade. Tá? Então, é importante a empresa guardar consigo a prova de que o EPI está dentro da validade, é o melhor EPI do mercado, etc. Tal. Se o EPI não for adequado, a empresa, sugiro já que já se antecipe e faça o recolhimento de 6%. E aí o Jonathan comentando aqui que lá no Sul ninguém faz, tal, e o que a gente percebe é que, de fato, isso é uma surpresa para a maioria das empresas. Então, realmente, acho que ninguém faz esse recolhimento. As empresas estão sendo surpreendidas aí com fiscalização ou ação civil pública. Pessoal, acho que a ideia era essa. A gente se coloca à disposição de vocês nos telefones, e-mails. Muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato. A gente vai enviar o material para vocês por e-mail. E sempre que tiver alguma dúvida, liga para a gente sem compromisso algum. Vamos mudar aí a cara da tributação da folha, tentar tornar isso algo mais sério dentro das empresas, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, pessoal.